Se tem uma coisa que Florentino Pérez odeia mais do que ficar sem títulos é ver o Barcelona levantando troféus. O Real Madrid abriu o cofre de novo e chegaram Bernardo Silva, Diomandé, Cucurella, Konaté e muitos outros. Mas o maior reforço não veio de dentro de campo. Para colocar ordem em um vestiário recheado de egos e destruir o domínio do rival, Florentino Pérez trouxe de volta um único homem capaz disso: José Mourinho. Mas será que o Special One vai colocar a ordem novamente na Espanha e vai fazer o Real Madrid voltar a conquistar títulos e dominar a Champions League? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Fala rapaziada, me chamo Fernando, você tá no meu canal que é o FA e é o seguinte: você que acompanhou a última temporada sabe muito bem que o ano do Real Madrid definitivamente foi um fracasso. Foi um clube que se reforçou pontualmente, trouxe principalmente o Xabi Alonso para tentar trazer uma nova era para o Real Madrid, mas eles enfrentaram um problema. O elenco não respeitava o técnico. Era toda hora uma briga. Como não lembrar do El Clássico do primeiro turno em que o Vinícius Júnior saiu gritando para todos os cantos que não aguentava mais ser substituído pelo Xabi Alonso durante as partidas, já que ele, até aquele momento, era o melhor jogador do time. E depois que o Real Madrid perdeu o título espanhol, perdeu a Supercopa da Espanha, foi eliminado antes da final da Copa do Rei e caiu nas quartas de finais da Champions League para o Bayern de Munique, o vestiário do clube explodiu, ao ponto de ter aquela confusão em que o Valverde se meteu numa briga com o Tchouaméni. Teve também uma suspeita de briga, um racha entre Jude Bellingham e Mbappé, além de algumas outras briguinhas que eu não vou entrar em detalhes aqui. E no meio disso tudo, Xabi Alonso foi demitido, foi mandado embora e trouxeram assim o Arbeloa, que só colocou ainda mais gasolina nessa confusão inteira. No fim, o Real Madrid precisava de uma coisa: ordem, e mostrou para o mundo inteiro que o vestiário estava rachado. Existia uma briga de ego, existia muita vaidade, e não tinha ninguém compromissado com o objetivo do clube, com o coletivo, fazer o time voltar a ser o que era temporadas antes. Enquanto isso, lá na Catalunha, a coisa era totalmente diferente. Era um elenco unido, um elenco efetivo e que dentro de campo correspondia às expectativas. E embora não tenha ido muito longe na Champions League, correspondeu domesticamente, conquistando a Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid e o título espanhol justamente na rodada em que enfrentou o Real Madrid no Camp Nou, dessa forma ganhando o jogo e levantando o troféu na cara do Florentino Pérez. Enquanto o Barcelona dominava a Espanha, o Real Madrid ficava com nada plete. E aí você já tem duas coisas que o Florentino Pérez mais odeia: perder para o Barcelona e ficar sem troféu da Champions. Ele precisava fazer alguma coisa. E logo depois que o Arbeloa anunciou que não ficaria no cargo, apenas um nome seria chamado por ele: José Mourinho. Eu tenho uma regra que é o seguinte: não importa o clube, não importa a divisão ou o país. Se a situação tá ruim, eles sempre vão apelar para os medalhões. Foi assim com o Carlo Ancelotti e é assim com o José Mourinho. Mas nesse último caso, é algo meio diferente, porque é mais um déjà vu. Eu explico. Quando o Mourinho foi contratado lá em 2010, após ganhar a Champions League com a Inter de Milão, o objetivo era muito simples: fazer aquele time ser vencedor de novo, ou pelo menos ser competitivo de novo. Depois que os caras foram humilhados pelo Barcelona no Camp Nou tomando 6-2 e não conseguiam passar das oitavas de finais da Champions, havia muitas temporadas, Florentino Pérez viu no José Mourinho um líder capaz de trazer a tal winning heritage, ou mentalidade vencedora, ao elenco do Real Madrid que não tinha essa experiência inteira. Mesmo contratando Cristiano Ronaldo e Kaká, as coisas não encaixavam. Então, com Mourinho, o objetivo era bem claro: fazer esse time se acostumar novamente a competições e de fato disputá-las até o fim, além de, obviamente, colocar ordem naquele vestiário, que na época não era tão brigado como era hoje. E no fim eles conseguiram, porque as contratações que o Mourinho pediu funcionaram. Os jogadores que lá estavam, alguns foram mandados embora, outros encaixaram no projeto. E foi assim, pela primeira vez em muitos anos, que o Real Madrid encaixou 3 semifinais consecutivas, sendo eliminado em uma para o Barcelona, na outra nos pênaltis para o Bayern e na última de Mourinho, caindo para o Borussia Dortmund. Pois é, não deu para ganhar a Champions League por lá. E ficou naquela sensação de: o Mourinho pode mais. E o Real Madrid ficou em dívida com ele. Tanto que na temporada seguinte, a 13-14, o clube conquistou a lá 10ª com Carlo Ancelotti na sua primeira temporada por lá. E daí em diante eles enfileiraram Champions Leagues 3 seguidas e depois conquistaram mais algumas pelo caminho. O Mourinho tinha conseguido fazer aquele time ser vencedor de novo. Conquistou o Campeonato Espanhol com um recorde de pontos. Conquistou a Copa do Rei em cima do Barcelona na primeira temporada. Havia dado certo. Mas o gênio do Mourinho não ajudou tanto. E é esse que é o problema da atual temporada.
Imagina você colocar um técnico que não leva desaforo para casa num vestiário que já tem briga a todo lado e uma guerra de vaidade. Meio que parece a receita do caos. Mas eu tenho a sensação que o Florentino Pérez deu uma espécie de carta branca pro Mourinho fazer o que quiser. Seja para punir jogador, seja para mandar alguém embora. Mas eu já explico. E é o seguinte, para você que tá aqui no meio do vídeo, é um sinal que tá gostando, né? Eu espero. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Porque aqui tem vídeo toda semana. E já deixa aquele like para fortalecer na divulgação. Tamo junto. Vamos a como que tá a temporada do Real Madrid agora. Eles contrataram Bernardo Silva de graça, Konaté de graça, pagaram 20 milhões no Dumfries, pagaram 55 milhões no Cucurella e 127 milhões no Diomandé. Além de 25 no Espi, que eu honestamente nem fazia ideia que era tão bom assim. E aqui já percebemos também uma mudança de mentalidade do Real Madrid. Porque se com o Xabi Alonso fizeram contratações pontuais, com o Mourinho, eles entregaram quase a chave do clube. Me diga quem você quer e nós vamos pagar. Ele pediu o Diomandé e levaram. Ele já queria o Cucurella desde a época da Roma. Eles conseguiram contratar o Cucurella. Ou seja, o time do Real Madrid está redondinho para o que Mourinho quer. O time rápido no contra-ataque e letal na saída, logo depois de estar sendo atacado, né? Obviamente um contra-ataque. Aqui eu vou ter que dizer que com esse time de contratações que o Real Madrid fez, o Mourinho tem obrigação de fazer um ótimo trabalho por lá. Você tem o Konaté, que é um bom zagueiro, você tem o Cucurella, que consegue jogar na defesa e no ataque, você tem Bernardo Silva, que é versátil, você tem Dumfries, que é praticamente um box-to-box da lateral direita, você tem o Diomandé, que pode jogar nas duas pontas e pode jogar pelo meio também, se possível, e tem o Espi, que apareceu outro dia, é um fazedor de gol aí. E a ideia principal aqui não é ganhar a Champions League. Se você acha que o principal motivo do Mourinho ter voltado para o Real Madrid é conquistar apenas a Champions League, você está totalmente enganado. O objetivo do Mourinho hoje é o mesmo de 2010, impedir o domínio do Barcelona, principalmente agora que eles encontraram uma gema. Se antes era o Messi, hoje é o Lamine Yamal. Mas eu não vou comparar esses dois, tá? O objetivo do Mourinho aqui é um só: destruir o Barcelona dentro da própria liga. E quem tá falando isso é um fã do Mourinho, tá? E talvez até mais fã do Real Madrid do que do Barcelona. E eu sei exatamente o que eles estão pensando. E como o vestiário do Real Madrid hoje precisa de ordem, ao contrário do caso do Xabi Alonso que ninguém respeitava, as coisas já estão mudando, literalmente. Olha só o que eu descobri aqui, as supostas regras do Mourinho agora. A primeira: fim da liberdade de refeição. Os jogadores vão comer o que o clube determina que eles têm que comer. E uma nutricionista agora vai supervisionar tudo isso para que ninguém fique fora de peso e fora de forma. A outra regra também é tolerância zero com atrasos. Se o cara se atrasar um minuto que seja, vai acabar treinando separado. E na quarta, vamos dizer que eles vão se recuperar de lesões em Valdebebas. Não fazendo, por exemplo, que nem o Mbappé, que foi se recuperar de lesões em outro país e deu uma confusão enorme. Porque, como pode? Por que ele tem essa liberdade e outros jogadores não? Mais ou menos por aí. Digamos que o Mourinho quer colocar todo mundo no mesmo nível. Ou melhor, todo mundo abaixo dele. Porque agora é ele quem manda. E fica fácil do Florentino Pérez deixar o Mourinho fazer isso. Porque quem é que vai desafiar o Mourinho? O Mourinho hoje, ele é uma unanimidade na torcida do Real Madrid. Você pode concordar que o Mourinho não foi muito vencedor no clube. Você pode concordar. Mas uma coisa você vai ter que admitir. Foi ele que recuperou todo aquele orgulho madridista que se perdeu antes de 2010. Foi o Mourinho que colocou fogo no El Clássico. E já que o Rodri, pelo visto, deixou de ir para o Real Madrid e vai se mandar para o Barcelona, é mais um ingrediente para esse clássico pegar fogo de novo. E novamente o objetivo. O Real Madrid agora, ele quer ganhar a La Liga, ele quer dominar o Barcelona, ele quer impedir que o Barcelona faça outro domínio do México como fez no passado. E claro, se puder coletar umas Champions Leagues aqui e ali, o Mourinho vai ficar muito feliz. Porque, de novo, eles estão em dívida um com o outro. Mourinho com o Real Madrid e o Real Madrid com o Mourinho. Então, se você sentia falta daqueles El Clássicos super brigados, em que os jogadores saíam na mão, em que tinha problema na seleção espanhola, você deve lembrar, os jogadores de Real Madrid e Barcelona não se cumprimentavam direito quando iam jogar na seleção do seu próprio país. Foi mais ou menos isso que o Mourinho conseguiu fazer quando era técnico do Real Madrid na primeira passagem. Eu não duvidaria de algo parecido acontecer nessa segunda passagem. A diferença é que dessa vez não terá tantos jogadores espanhóis no Real Madrid como tinha naquela época. Então sim, se você sentia falta daquele El Clássico brigado, daquele El Clássico tenso que já estava sendo, agora com o Mourinho isso tem chance de subir a 200%. Porque o objetivo dele é ganhar a Champions, é ganhar a Liga, ganhar a Copa do Rei, ganhar a Supercopa e também destruir o Barcelona, como o Florentino Pérez muito quer. Dito isso, o Mourinho não vai ter desculpas caso ele entregue péssimos resultados. Ele não tem como justificar algo assim, porque o time que ele tem
é fantástico. Basicamente entregaram material militar na mão do Mourinho para ele tentar fazer alguma coisa dentro da própria liga e, claro, na Champions League. Se ele quer tanto conquistar um título europeu com o Real Madrid, o momento é agora. E caso ele fracasse, não vai ter como ele inventar uma desculpa. Fazia tempo que o Mourinho não chegava num time com uma necessidade tão grande de tê-lo por lá. Fazia tempo que um time não precisava tanto que um Mourinho colocasse organização no vestiário e dentro de campo. Bom, a oportunidade apareceu para ele e para o time também. Resta agora saber se eles vão conseguir de fato conseguir os objetivos deles. Senhoras e senhores, eu quero saber suas opiniões. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. E antes de ir embora, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui, que eu te garanto que eu tenho uma história tão boa para te contar quanto essa nesse vídeo. Clica lá e eu te vejo em um segundo. Tamo junto.